As consequências do despertar espiritual. Sim, porque todo bônus tem seu ônus. Para ganhar alguma coisa, a gente acaba perdendo outra. E hoje a gente está aqui para poder falar sobre esse assunto, que eu acho que é importantíssimo para quem está iniciando a sua jornada ao autoconhecimento. Mas segura aí que eu já te explico melhor, só um pouquinho. E aí, gente de mente aberta, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu tô aqui para falar sobre o despertar espiritual. Muita gente me procura para poder pedir ajuda, para poder entender o que está acontecendo, o que é que está sentindo, como é que funciona essa coisa da jornada do autoconhecimento, a nova energia, a nova era, né? E muitas pessoas que identificaram que depois que começaram o seu despertar espiritual, perderam muitas coisas, tá? Ganharam, mas também perderam. E eu acho que é justo que vocês que acompanham o meu canal, mas nunca mandaram nenhum e-mail, nenhum direct para mim fazendo essas perguntas, também saibam, tá? Eu também passei por isso, lógico, todo mundo passa, né? Mas o meu processo de despertar espiritual, ele foi muito solitário. Eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem dividir tudo aquilo que eu estava recebendo, né? Então quem acompanha o canal já está habituado com esse termo que eu vivo usando, né? Então eu recebia muita informação, não sabia se era verdade, não sabia se era mentira, não sabia se eu estava ficando louca, né? Eu falei, bom, tem alguma coisa errada aqui porque eu estou ouvindo duas vozes na minha mente. Uma que eu sei que sou eu, porque sou eu que estou conduzindo esses pensamentos. Sou eu que estou produzindo todos eles, mas tem uma outra que também está falando comigo e eu não sei quem é, né? Então isso também fazia parte do despertar espiritual. Só que o que acontece, gente? Quando a gente começa a despertar, nós mudamos a nossa energia. Toda vez que tu procura conteúdos de autoconhecimento, de espiritualidade, é a tua alma te conduzindo para esse despertar. Tá? Para que tu entenda melhor as coisas e sofra menos na vida. Para que tu tenha aquilo que tu quer, ao invés de continuar aí experimentando uma situação que tu não quer mais. Para que a tua vida seja mais alegre e menos dolorosa, menos triste, tá? Então a nossa alma nos conduz. E elas vêm de todas as partes. Como eu já havia dito para vocês, vem de livros, vem de vídeos, vocês começam a ver sincronicidades, num outro vídeo eu explico melhor sobre isso, tá? Mas coincidências em todas as partes, tu tá falando sobre um assunto, alguém vem e fala sobre o mesmo assunto, né? Tu vê um filme que fala sobre aquele assunto que tu tava questionando, enfim, isso acontece o tempo todo e com muita frequência mesmo. Quando a gente tá trabalhando em si mesmo, trabalhando a nossa energia, mudando a forma de pensar, mudando a nossa maneira de se sentir, é natural que coisas e pessoas que não estão mais alinhadas com essa evolução mental, emocional e espiritual e vibracional, né? Porque a vibração, ela depende de tudo isso, do que eu penso, do que eu sinto e do que eu faço. Pois bem, então quando eu elevo a minha vibração, mesmo que eu não esteja fazendo nenhum tipo de defumação, não esteja acendendo um incenso, mesmo que eu não esteja meditando, mesmo que eu não esteja indo num centro espírita, de umbanda, de candomblé, não importa qual é a tua religião e nem qual é a filosofia que tu segue, tá? Mesmo que eu não esteja indo em lugar nenhum para trabalhar o meu autoconhecimento, mas a minha consciência quer saber o que tem além do que é físico, quer entender quem eu sou, ela já se expandiu. E quando ela se expande, ela muda a frequência vibracional. É automático. Tu mudou a maneira de pensar, tu mudou a maneira de se sentir, tu mudou a maneira de agir, tu mudou a tua vibração. Quando tu aumenta a tua vibração, as pessoas ao teu redor que não estão alinhadas com ela vão sair. Ou tu, de forma consciente ou de forma inconsciente, vai se afastar de todas elas. Então é muito natural que relacionamentos afetivos, por exemplo, terminem. Porque como tu já deu o teu primeiro passo para o autoconhecimento, para entender tudo isso, e a outra pessoa não, então a tua vibração elevou,
e a vibração da outra pessoa está aqui embaixo. Então os dois não ficam mais juntos. Há uma separação. Vocês se separam, tá? Mas eu acho que existe um detalhe sobre relacionamentos afetivos que é muito importante que eu diga para vocês. Quando a gente termina um relacionamento por causa dessa consequência de mudança vibracional, às vezes, e só às vezes, acontece de as pessoas retomarem a relação. Por quê? Por necessidade. A nossa alma nos separa por causa da vibração que é diferente, ao mesmo tempo em que ela dá espaço, uma pausa, um distanciamento entre as duas pessoas. A tua mente racional vai interpretar essa separação, esse tempo, como semanas, meses, anos em que tu não vê e não se relaciona com essa pessoa, mas não existe tempo, tá? Então existe esta pausa para que a outra pessoa comece a se trabalhar, para que ela comece a se questionar, para que ela mude a vibração. E no momento certo vocês retornam, porque aí sim vocês dois estão elevados, vocês dois estão vibrando na mesma frequência. Aí sim o relacionamento pode dar certo. Mas também pode acontecer do relacionamento não ser reatado mesmo, tá? Aquela outra pessoa, o teu parceiro, que é menos evoluído do que tu, tem que passar por outras experiências com outras pessoas e talvez nessa vida, né, nem consiga aumentar a vibração. Mas faz parte do processo individual dessa pessoa, conseguir, não conseguir, dar certo, não dá, né? Então é totalmente individual. Assim como tu também tem que ter as tuas experiências com outras pessoas que estão alinhadas com a tua vibração, com a tua energia. Então existe essa separação e talvez vocês não retornem, né? não fiquem juntos mesmo. Isso acontece. E aí tu vai ter que aprender a desapegar, vai ter que aprender a deixar ir. Porque quando a gente pede para o universo respostas, quando a gente pede para o universo nos trazer alguma coisa e a gente diz para ele que nós já estamos preparados para receber, ele traz. Quando ele percebe que o que tu disse é genuíno, que tu realmente está preparado para receber, que tu realmente está disposto a soltar as pessoas que passaram pela tua vida, sem pensar mais nelas, deixando elas no passado mesmo, para que cada um siga a sua vida e bola para frente, tá? Então, quando tu faz esses pedidos, ele traz tudo para ti. Às vezes muito rápido, às vezes é meio demorado, tudo depende da quantidade de bloqueios que tu tem na tua mente. E sobre bloqueios eu já falei aqui para vocês, né? Já gravei no mínimo uns 2 ou 3 vídeos. Assim como a gente também perde emprego, trabalho. Tu começa a tua evolução espiritual, pronto, tu vai sair de uma determinada empresa, caso tu trabalhe para uma, tu seja funcionário, né? Porque a equipe não está mais alinhada com a tua energia, a maneira de trabalhar daquela empresa não está mais alinhada com a tua energia também, tu subiu, aquela empresa está com a energia baixa, não dá certo, tem que sair mesmo. Então nada de sofrer porque perdeu. Nada de sofrer porque tu perdeu o emprego, porque tu perdeu um relacionamento, porque tu perdeu amigos. Tudo isso é limpeza. Tudo isso é a maneira do universo te dizer que para eu te dar o que tu pediu, é necessário que tudo isso que está alinhado com a energia antiga da tua alma saia de perto de ti. Tudo que tu tem agora, as pessoas com quem tu te relaciona, o emprego que tu tem, o relacionamento que tu tem ou que tu não tem, está alinhado com a tua energia. Quando tu muda a energia, obrigatoriamente tu tem que ter coisas diferentes. Então, tem gente como eu, né, no início do meu processo de autoconhecimento, que não queria mais continuar a se conhecer. Não queria mais saber sobre espiritualidade.
Não queria mais, não queria mais saber de evolução espiritual. Não quero mais saber disso, porque quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu sei, mais eu perco. Isso está sendo muito doloroso para mim. E eu não quero mais perder. Comecei esse processo de autoconhecimento, perdi emprego, perdi relacionamento, os amigos se afastaram de mim, isso aqui é muito ruim. Então, se eu estou gravando esse vídeo agora para vocês, é para que vocês entendam o porquê é que vocês perdem, tá? É por uma questão energética. É só por isso. E quanto mais vocês elevam, mais coisas vocês perdem. E mais vocês ganham outras que estejam alinhadas com a energia atual, sempre. Por isso que a gente está sempre perdendo, sempre ganhando, sempre perdendo, sempre ganhando. Porque a energia está sempre elevando e baixando, elevando e baixando. O tempo inteiro a gente está assim. Né? A gente não consegue ter 100% do controle da nossa energia, porque ela não depende somente de nós. Se dependesse só de mim, a minha energia, eu estaria num outro momento muito mais incrível da minha vida. Só que eu convivo com pessoas e essas pessoas também têm uma energia. E obrigatoriamente eu tenho que estar perto delas, porque eu me obrigo a estar. Então eu entendo que só não é diferente a minha vida porque eu estou aqui, porque eu estou convivendo com essas pessoas. Quando eu me dispor a me afastar delas, mas sem reclamar, né? Aí as coisas começam a fluir. Então não tenham mais medo da evolução espiritual. Não tenham mais medo e nem fiquem preocupados se vocês vão ficar sem dinheiro só porque perderam um emprego. Parece que é uma coisa muito simples que eu tô falando, né? Só porque perderam um emprego. Parece que eu tô dando uma importância muito pequena para o trabalho de vocês. E não é essa a intenção. Eu só tô querendo dizer que este emprego, este trabalho que vocês tinham, ele é muito pequenininho, muito medíocre perto do outro que vocês vão ter ainda. Perto das pessoas que ainda vão chegar para vocês, que são completamente diferentes das anteriores. Então comecem a enxergar as coisas de uma maneira mais positiva a partir de hoje. Tudo ao teu redor começou a modificar, ai que bom, e começou a modificar para melhor, né? Que bom, é sinal de que eu estou no caminho certo, eu estou evoluindo, eu estou me melhorando e as coisas estão, o universo está limpando essas coisas todas de perto de mim. Eu só aceito, recebo e agradeço. Outra coisa que nós também perdemos quando começamos a evoluir, a nossa energia muda, são interesses. Nós perdemos o interesse por várias coisas. Nós perdemos, por exemplo, o interesse em assistir televisão. A gente já não fica mais tão grudado na TV, sabe aquela necessidade de ter uma televisão ligada, de ver as notícias? Aquela tua mentalidade que antes dizia assim, não, mas eu tenho que ver notícias porque senão eu vou me tornar uma pessoa, alienada, isso muda. Tu passa a gostar muito mais do silêncio, porque tu entende que é no silêncio que tu começa a receber essas canalizações, esses insights, essas intuições. Tu pode chamar da maneira que tu quiser, tá? Então a gente passa a querer se afastar de barulho. E isso é muito bom. De multidões, né? de rádio. Se tu for ouvir alguma música, tu vai ouvir músicas que têm a ver com a tua vibração também, que te deixam mais elevado, que te deixam mais tranquilo, entende? Então tu já não vai mais ouvir tanto barulho. Mas é importante também que vocês entendam que o ideal seria e é que a gente não se afaste dos outros por causa disso. Que a gente não deixe de ouvir um rock só porque evoluiu espiritualmente, só porque mudou a energia. À medida em que vocês forem evoluindo ainda mais, vocês vão entender que essa evolução ela serve para que a gente aprenda a usufruir de tudo o que existe. Experimentar tudo o que existe, sem fazer seleção. No início do processo de autoconhecimento, a gente se torna muito seletivo. Eu não vou me aproximar dessa pessoa aqui, porque eu estudei, eu recebi uma intuição, o universo me disse que ela é muito negativa. E que eu tenho que me afastar de pessoas negativas. Não, tu tá aqui para conviver com pessoas. Tu tá aqui para aprender a lidar com essas pessoas. Tu tá aqui para fazer o melhor com aquilo que tu sabe. Se der certo, deu.
Se tu não conseguir de jeito nenhum, paciência, aí sim se afasta. Mas a gente não está aqui para viver de forma separada, ainda mais individual do que a gente já está vivendo. Não é isso, tá? Faz parte sim do início do processo de autoconhecimento a gente fazer essa seleção. Mas depois, quanto mais tu evolui, mais tu entende, tu compreende que o negócio aqui não é separação, é união, tá? A união da ignorância com a sabedoria, da riqueza com a pobreza, né? Do bem e do mal, tudo tem que conviver um com o outro em paz. Muitos de nós também passa a perder o interesse por alguns tipos de alimentos. Porque quando tu desperta, não é quando tu te torna um ser iluminado. Quando tu te torna um ser iluminado, tu desencarna, tá? É o desperto, é a mente expandida, são coisas diferentes. Tu começa a perder o interesse por alguns alimentos, por exemplo, álcool. Se antes tu bebia com muita frequência, agora sim tu vai passar a beber de forma muito mais moderada, bem social, né? Socialmente. Talvez tu nem queira beber mais, porque tu aprendeu a se comunicar com o teu corpo, tu aprendeu a conversar com o corpo. E como ele está dando respostas para ti, ele te diz, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu estou precisando, isso aqui eu não estou. E tu vai começar a obedecer. Esse diálogo vai ser bom para vocês dois. Então tu não vai mais cometer excessos. Tu vai sempre respeitar o limite. E isso é muito bom. Algumas pessoas deixam de comer carne vermelha, deixam de comer qualquer tipo de carne, faz parte da consciência de cada um de nós. Outra consequência do despertar espiritual e consciencial é que às vezes a gente, por ter entendido um pouco mais sobre o assunto, ter se conhecido, a gente comete um equívoco. E eu digo que é equívoco porque ele pode ser ajustado, tá? Não é um erro crasso, um erro gravíssimo, não. Calma, não se autoculpa, não se autocritique de forma tão intensa assim, não tem necessidade. É o fato de que a gente quer que as pessoas evoluam junto. A gente quer obrigar as pessoas a enxergar as mesmas coisas que nós enxergamos. A gente quer que as pessoas sejam diferentes, porque eu me tornei uma pessoa diferente, agora ela tem que ser também, ela tem que deixar de agir como eu agia. Isso é um absurdo. Tu começa a tratar tudo de uma forma muito radical. E se eu digo que é um equívoco, é para que tu pare e pense. Quando tu estavas no estágio delas, tu teve um tempo para despertar. A tua alma te conduziu no tempo certo, então permita que essas pessoas despertem no tempo delas também, sem fanatismo. Espiritualidade não é fanatismo. Às vezes, religiosidade sim se torna, e eu estou dizendo às vezes porque não é uma regra, tá? Então não querer obrigar as pessoas a evoluírem, obrigar as pessoas a estudarem sobre autoconhecimento e espiritualidade, se afastar delas porque elas não estudam. Não, relaxa, respira. O processo é totalmente individual, tá? Não queira obrigar os outros a fazer, mas é natural que isso aconteça. A maioria das pessoas que começam a despertar cometem esse equívoco mesmo. Outra consequência, mas essa já é bem mais bacana, né, do nosso despertar espiritual, é que a gente descobre qual é a nossa missão aqui. Não é que um Deus fora de nós nos deu uma missão. Não, não é isso. Missão é aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu, como ser individual, sinto que iria me preencher. Trabalhar em tal coisa, fazer tal coisa, é a nível totalmente pessoal, é o livre-arbítrio que foi dado. Como eu me sinto completamente encaixada agora fazendo o que eu faço. Gravando esse vídeo, fazendo as terapias, fazendo as consultas com o tarô, fazendo palestras, o que não dá para fazer agora no momento da pandemia, né? Mas parece que eu levei muitos anos para chegar a essa conclusão. Eu não tinha um propósito
Eu trabalhava onde tinha vaga, estava precisando de dinheiro, tinha uma vaga de emprego, fui. Mas sem me questionar, será que eu realmente vou gostar de fazer isso aqui ou eu só estou gostando do salário que está sendo oferecido para mim? Entende? Então tu começa a conversar contigo mesmo, com a tua consciência, tu vai se moldando e tu vai obedecendo os teus instintos superiores, que te dizem, ó, aqui tu vai ser bem mais feliz. Fazendo isso aqui, tu vai ficar muito mais satisfeito. Indo para lá com aquela pessoa, naquele lugar, tu vai ficar muito mais pleno. Tu vai se sentir bem mais alegre. E aí tu vai. Então a gente começa a ouvir mais o que está dentro do que o que está fora de nós, do que o que as pessoas nos dizem que a gente tem que fazer. E isso é um processo muito bacana. Agora, qual é o ônus disso? É que as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão se afastar de ti, as pessoas vão falar muito mal de ti. Isso é um ônus no sentido de que tu não esperava que elas fizessem isso. Por exemplo, eu achei que a fulana era minha melhor amiga. Aí depois que eu evoluí, que eu comecei a seguir o meu espírito, deixar que o meu espírito me conduzisse, que a minha vibração elevou, essa pessoa começou a falar mal de mim, começou a dizer que eu tô cheia, começou a dizer que eu não sei o quê, que eu tô arrogante, que agora eu me afastei, que agora eu sou outra pessoa, né? E tá muito exibida. Nossa, a gente ouve cada coisa. É incrível, inclusive, né? Então tu achava que aquela pessoa era tua melhor amiga. E aí de repente tu vê ela falando tudo isso ao teu respeito. Não é que tu tenha que se magoar, não é que tu tenha que se entristecer com essa atitude desta pessoa ou das outras pessoas ao teu redor. É o nível de consciência que elas têm. Elas têm o direito de te julgar, elas têm o direito de te criticar, elas têm o direito de te xingar, mas cabe a ti, agora, desperto, colocar um limite. Tem pessoas que dizem assim, Fernanda, mas tu já é evoluída espiritualmente, tu não pode ficar brava com os outros. Tu não pode limitar as pessoas, tu tem que deixar todo mundo chegar até ti e falar o que quiser, a hora que quiser. Tu tem que ajudá-las. O processo é individual. Eu tenho responsabilidade sobre mim, a minha evolução. E com o meu livre-arbítrio eu decidi ajudar vocês. Assim como, até achei curioso, uma vez eu fui num encontro holístico, acho que era encontro holístico aqui em Gramado, Canela, no Rio Grande do Sul, e tinham vários palestrantes lá. E lá estava a monja Coen. Aí eu fui tirar uma foto com a monja, vocês já devem ter visto nas minhas redes sociais, né? Eu com ela ali, ela comigo, nós duas juntas. E eu achei interessante porque quando eu fui me aproximar para tirar uma fotografia abraçando-a, o assessor dela disse assim, sem abraço, sem aperto de mão, sem beijo, nem nada, é só do lado. Todo mundo foi assim, com todo mundo, não é só porque era comigo. Aí, naquela época, muito ignorante que eu era, né? Ignorante no sentido de um nível de consciência que eu tinha, era ignorante, né? Eu pensei assim, caramba, que mulher exibida, que mulher cheia. Por que a gente não pode tirar uma foto abraçando ela? Ela é monja, ela tem que deixar, ela é evoluída, né? É isso que as pessoas pensam da gente. E só mais tarde, quando eu despertei, é que eu fui entender. Além, obviamente, de ser por uma questão de higiene, porque eu sou responsável pelo meu corpo, eu tenho que determinar um limite, sim. Também tem a questão energética. Abraço é energia, beijo é energia, aperto de mão é energia. Tudo isso a gente está trocando energia com o outro. Eu estou dando a minha energia para ele, mas também estou pegando a dele e trazendo aqui para mim. É importantíssimo que haja o limite. E as pessoas de fora que te veem despertando acham que tu tem que estar aberto a tudo, que tu tem que aceitar tudo, que tu não pode mais nada. Tu tem que ser um ser 100%, né, amor incondicional.
E não é bem assim que as coisas funcionam. Eu torno a dizer, despertar espiritual é diferente de iluminação. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só entrar em contato comigo no horário correto, com a mensagem correta, pelos meios corretos. As minhas redes sociais já passaram aqui embaixo na legenda, tá? Fiquem com Deus, se cuidem direitinho. Um excelente final de semana para vocês e a gente se vê na semana que vem.